Está escrito em Gênesis 28, versículo 16, o seguinte: Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Meu irmão, minha irmã, eu fico muito animado com a descoberta de Jacó aqui neste versículo. Sim, ela se transforma num ponto de reflexão para nós. Ou seja, Deus pode estar onde nós não imaginamos, mas Ele pode também nos surpreender e até mesmo nos decepcionar. Decepcionar? Sim. Mas em que sentido essa decepção? Naquele em que alguém que admiramos e respeitamos, cuja vida e atitudes nos sejam inspiradoras, decepciona-nos por revelar-se em posição oposta à que acreditávamos ser a única possível a alguém sábio e sensato. E temente a Deus, lógico, né? Considerando o contexto político atual, é como se aquela pessoa especial para nós se revelasse de esquerda ou de direita, sendo nossa posição a contrária dela. A propósito, será que Deus tem filhos amados e que Ele inspira e usa nas fileiras contrárias à sua posição política? Às vezes eu tenho a sensação de que alguns cristãos pensam que não. Tem muita gente equivocada aí, ou enganada, né? Deus revela-se e nos oferece diversas certezas possíveis sobre Ele. Certezas que Ele jamais frustraria, como, por exemplo, a sua justiça e o fato de jamais mentir. Todavia, nós somos capazes de entender completamente a justiça de Deus ou o modo como Ele lida com a verdade? Deus não pode ser totalmente compreendido. E faremos bem em supor que compreendemos pouco, sim, muito pouco, mantendo-nos abertos a surpresas. Em certo sentido, a fé é esse rompimento com a lógica. Fé e lógica não têm muita conveniência, não. Sim, se ela fosse dependente da lógica, a fé talvez jamais devêssemos nos alegrar em Deus como faz o profeta Abacuque, no livro que leva o seu nome, capítulo 3, versículo 17 e 18, livro de Abacuque, que mostra que ele se alegrou-se em oposição a toda razão que tinha para a tristeza. Por quê? Pela fé no Deus que tornou-se a sua alegria. A fé se guia por quem Deus é, e Ele é sempre alguém que ainda estamos a conhecer. É assim, simples assim. Deus é amoroso, meu irmão, minha irmã. Tudo nele é dirigido pelo seu amor. Mesmo a sua ira não é desamorosa. Isso é muito estranho para nós e incompreensível até, porque Ele amou tanto o mundo, é que todos os anos se celebra o Natal. Deus é perfeitamente justo. Por isso nós devemos ter cuidado com as nossas ideias sobre a justiça de Deus, porque nós somos imperfeitos. Não sabemos de fato o que seja justiça. No entanto, Deus é justo e cheio de misericórdia e graça. Como Ele equilibra isso? Nós não sabemos. Ele toma decisões que nos parecem injustas e crer nele desafia-nos a não crer que ele tenha decidido injustamente. E a conversa aqui poderia ir muito longe. Mesmo naquilo em que nós pensamos conhecer Deus, nos vemos confusos diante das questões práticas da vida. Seres pequenos e falhos, finitos e frágeis, jamais poderão compreender o grande, infalível, eterno e todo-poderoso Deus. Mas podemos crer e fazê-lo sempre como quem espera descobrir algo mais. Como alguém que sabe que crer com imperfeição é o nosso caso. Como alguém que sabe que dorme e precisa acordar para ver um pouco mais de Deus. Pois Ele pode estar onde jamais pensaríamos antes que pudéssemos estar. Nesse texto bíblico aqui, Jacó acordou do seu sono e pôde juntar os pontos. Deus está neste lugar e eu não o sabia.
A nossa vida é cheia de cochilos. Nós dormimos acordados, embalados por nossas ilusões sobre as pessoas, outras vezes embalados por nossa imaturidade sobre a vida e nossa prepotência, fruto dos enganos sobre nós mesmos. Nós amadurecemos quando acordamos de nosso sono e percebemos que Deus é maior do que imaginávamos. Isso reorienta a dimensão de tudo mais na vida. Que Deus pode estar onde não pensávamos que fosse possível. Muitas vezes ele habita o silêncio que facilmente nos convence de que ele está ausente. Olha, há tantas coisas que nós não sabemos sobre Deus. Talvez o que faça distinção entre a pura religiosidade e religiosidade como caminho de espiritualidade seja que na segunda seguimos descobrindo que Deus estava apenas um passo à frente. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.